Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Connect Podcast. Eu sou o Roberto Oliveira e hoje estamos juntos aqui para trazer uma análise simples e direta sobre os principais temas da política nacional. É claro que hoje eu não estou sozinho nessa, estou com meu amigo aqui, o Leonardo, meu grande amigo. Boa noite, Leonardo, tudo bem com você? Boa noite, Roberto, tudo jóia? Boa noite você que está nos assistindo aqui, seja bem-vindo a essa comunidade que a gente está construindo aqui para transmitir informações de um jeito simples e fácil para todo mundo. Vamos lá então. Show de bola. Bom, antes de começar, se você acredita na liberdade, nos valores, nos conservadores e quer entender um pouquinho mais sobre política sem complicação, faz o seguinte, você está no lugar certo. Segundo, clica no link aí, deixa o seu like, também compartilha esse vídeo para que mais pessoas também possam ver. Ajude nós a poder construir essa comunidade e crescer cada vez mais, né, o nosso Connect aqui, a nossa comunicação, o nosso canal diretamente com você. Bom, vamos demorar não, vamos já entrar nos assuntos, porque nós temos muita coisa aí, o Brasil não para, é informação em cima de informação, e hoje nós vamos discutir aqui as informações que nós tivemos ao longo desses últimos dias, que foram várias coisas, e para começar nós vamos falar sobre uma das falas que o nosso novo presidente da Câmara dos Deputados veio falar e que deixou a oposição assim, o pessoal, na verdade o pessoal do governo, né, caindo os cabelos, porque parece que eles ajudaram na votação e não estão muito aí satisfeito com o que ele andou falando, não. Bom, Leonardo, ele falou que o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro, não foi bem o que estão dizendo, não, que parece que não houve uma tentativa de golpe. O que você tem a dizer sobre isso? O que você viu aí das falas dele? O que você pode compartilhar conosco? Bom, primeiro, é bem óbvio o que aconteceu. Toda a mídia, eles tentam colar uma situação de golpe, mas entrou um monte de gente desarmada, com Bíblia embaixo dos braços. É claro, a gente não vai eximir a culpa das pessoas, cada um dê a César o que é de César. Se o pessoal chegou lá, depredou, quebrou alguma coisa, a gente entende que não é certo. Mas agora, daí chegar e falar que foi um golpe, uma tentativa, isso é totalmente absurdo. Então, mas eles estão tentando colar essa narrativa, só que a maioria das pessoas não enxergou dessa forma. E agora, o Hugo Mota, ele, quando foi entrevistado lá, perguntaram a esse respeito e ele falou justamente esse detalhe. Qual que é a visão dele? Que realmente o pessoal deveria ser punido pelo que eles fizeram. Agora tem gente passando lá, só porque passou em frente a uma câmera, ele estava ali perto, foi envolvido na situação. Muitas pessoas que nem sequer entraram lá no prédio. Teve aquela situação lá do Clezão, que foi aquela situação da pessoa que está no lugar errado na hora errada e acabou pagando um alto preço. E tudo isso, culpa do quê? Dessa arbitrariedade, né? Foi aquele julgamento show de tentando colocar aí 17 anos para as pessoas que às vezes passou um batom ali numa estátua. A gente vê que é absurdo, é desproporcional. Foi só um julgamento show mesmo. E aí o Hugo Mota, vendo essa situação, eu não sei ainda qual que é o posicionamento dele de fato, se ele realmente está lutando pela justiça ou se ele quer se aproveitar dessa situação para ter mais holofote, para ganhar um palanque, não sei. Mas ele está no caminho certo, na minha visão, porque ele realmente está colocando aquela situação. Isso nos mostra que existe uma grande chance de realmente sim passar uma anistia no Senado e essas pessoas receberem realmente esse perdão diante desse absurdo que foi criado, esse absurdo jurídico, né? Que normalmente cada indivíduo ele tem um julgamento das ações que ele cometeu. Agora o que a gente viu no STF foi pegando um pacotão, jogando todo mundo junto. Já que você estava aqui junto, a gente vai vai julgar por atacado. Isso não existe. A gente vê que o STF simplesmente está rasgando o direito processual penal. Bom, essa é a minha visão. Eu acredito que a gente está no caminho certo e apesar de muitas situações ruins que a gente está vivendo hoje, eu acredito que sim, a gente tem notícias boas, inclusive que a gente vai estar trazendo aqui também. Você não acha, Leonardo, que talvez o Hugo Mota possa estar fazendo uma leitura, um cara que realmente é político e tem visto o que tem acontecido, essa onda mais conservadora pelo Brasil, não só Brasil, pelo mundo, né? A gente vê aí vários políticos de direita ganhando força nacional e também internacional. Você não acredita que talvez ele possa estar vendo isso
e está percebendo que hoje a esquerda não tem tanta força mais. Ele, claro, que precisava dos votos da esquerda para ele poder estar ali hoje como presidente da Câmara, estar à frente da Câmara. Mas você não acha que talvez ele possa estar pensando no futuro politicamente? Porque a gente vê que nos últimos anos os presidentes das câmaras, tanto do Senado como do deputado federal, ali da Câmara Legislativa, saíram com uma grande rejeição, por eles não ter cumprido realmente os seus deveres, os seus papéis como presidente da Câmara. Você acha que talvez ele não possa estar fazendo uma leitura e estar pensando ali na frente ali em alguma coisa maior? Eu acredito que é possível. Eu não estou excluindo essa possibilidade, porque a gente viu que até o PSD, que é o partido que dá sustentabilidade para o Alexandre de Moraes e esses ministros aí fazerem tantas irregularidades, porque o Pacheco era do PSD e simplesmente não passava nenhum impeachment, blindava todos os ministros. Então a gente percebe que quem dá sustentação do STF hoje é o PSD. E o que eles fizeram? Agora eles estão começando a cobrar. O presidente do PSD criticou o governo, falou sobre essa questão da inflação, de tudo isso. A gente percebe que ele realmente está soltando a mão da esquerda. Então ele está se voltando, já está abandonando o barco. A gente percebe que, e olha que é o partido de base. Se eu não estou enganado, eles têm 3 ministérios. Tem muita gente que estava falando que não, ele está criticando assim, está criticando o Haddad só porque ele quer derrubar o Haddad, porque eles querem o Ministério da Fazenda. Mas eu acredito que não, eu acredito que eles estão começando a perceber. E isso pode estar acontecendo também com o Hugo Mota. Ele pode estar fazendo uma leitura de todo o contexto, vendo que, primeiro, o PT ele está fraco, o Lula ele não tem projeto de governo, ele tem projeto para o PT, ele está tentando dar uma sobrevida para o PT, para a esquerda de forma assim geral, só que eu acho interessante levantar esse ponto para a gente falar sobre a janela de Overton. Houve uma época em que o pessoal achava que PSDB era direita. Mas por quê? Por que eles olhavam para o centro, que a gente hoje enxerga como o centro, aqueles partidos mais fisiológicos, e achavam que era direita? Porque tudo que eles enxergavam era a extrema esquerda. Então ficava de um lado só a esquerda, e do outro lado eles enxergavam o que hoje a gente vê que é o centro. Eles achavam que aquilo era direita. Então, quando você amplia a janela, você vê um escopo maior, você vê que aquilo lá, o centro, existia algo além daquilo lá. Aí, hoje, as pessoas estão vendo que existe uma direita e não é aquilo, né? Que o pessoal brinca falar sobre o Teatro das Tesouras, né? Que oposição é essa que fica 16 anos e não consegue fazer alternância de poder, né? O pessoal consegue ficar durante tanto tempo essa hegemonia. E aí, o que eu vejo que está acontecendo agora? É a próxima atualização dessa janela de Overton. A esquerda, ela está deixando de ser relevante. E isso é importante a gente levantar, porque esses partidos, principalmente da extrema esquerda, PSOL, PT, esse pessoal já perdeu a mão há muito tempo. Então, o pessoal está sendo levado aos partidos de centro-esquerda. E eu acho que vai chegar um momento em que, com a queda assim, da esquerda, não é que a esquerda vai deixar de existir, não. Esse pessoal centro-esquerda, eles vão se assumir, as pessoas vão perceber, vão enxergar esse pessoal agora como a nova esquerda, de fato. E aí a gente vai ter uma definição... Ciro Gomes, né? Oi? É a esquerda Ciro Gomes. Exatamente, esquerda Ciro Gomes. Tem gente que acha que tem uma chance, centro, centro-direita, centro-esquerda. Para mim, qualquer centro já faz parte da esquerda. Por quê? Na minha visão, existe. O que é direita e esquerda? Direita é um pessoal que acha que o Estado ele precisa reduzir de tamanho, é menos Estado, é menos Brasília e mais Brasil. Menos impostos, menos Estado, menos poder estatal. E o que é a esquerda? A esquerda simplesmente é aquele pessoal a favor do sistema, que quer crescer o sistema, que quer aumentar o Estado e o controle em cima das pessoas. Então, isso é importante porque esse detalhe faz a diferença quando a gente olha para alguns personagens que se dizem de direita. E eu vou citar até um exemplo que é nosso conhecido aqui, o governador do estado de Goiás. Tem gente que acha que ele é de direita. Não, porque é um governador de um estado de Goiás que é agronegócio, e a gente vê ele aumentando agora o ICMS, aumentou o imposto do agronegócio, ele é a favor do poder do estado, de controle estatal. Então você olha assim, mas como que um cara desse é direita? Não faz sentido. Mas ele defende a família, os valores. Isso aí,
pessoal da esquerda simula. A gente já viu Boulos na igreja, já viu Lula falando de família. Então, isso aí eles conseguem simular de uma forma assim, muito fácil. E eu até vi um aceno do Lula mais para o público evangélico, e eu acho isso um absurdo porque tem gente que cai nessa ladainha. Mas quando você vai na raiz, no cerne da questão, que é quem deseja mais Estado e quem deseja menos Estado, aí você entende muito fácil. Agora, só para fechar essa parte, eu acredito que sim, o Mota ele pode estar fazendo esse aceno, percebendo que hoje o mundo ele está tá indo naturalmente para a direita. Não porque as pessoas estão se tornando partidárias, não porque as pessoas, não, é muita gente que está a favor da direita, não, porque as pessoas são a favor de liberdade, porque as pessoas querem menos Estado, menos a opressão dessa entidade que só gera prejuízo, que só quer sugar o povo. Por isso, pura e simplesmente. Agora, a gente percebe que muitos políticos mais habilidosos percebem esse movimento e querem se posicionar dessa forma mais à direita, querem se aproveitar dessa situação. Então, assim, desde que ele paute as propostas de maneira correta, que não seja só conversa, eu apoio. E aí a gente vai vendo qual vai ser as decisões quais vão ser as decisões que ele vai tomar, de que forma que ele vai trabalhar pelo povo. A gente não quer que um parlamentar, um presidente da Câmara ou do Senado fique trabalhando a favor de um partido ou de outro. A gente quer que trabalhe pelo povo, a favor da população, representando de fato a vontade do povo, o que a gente está buscando. Quem colocou ele lá? Oi? Quem colocou ele lá, né? Exatamente. O Léo, até porque se ele tiver, até porque ele teve juntamente com o Bolsonaro, né? E acredito que o Bolsonaro pode ter falado para ele algo nesse sentido, né? Porque a gente vê que há um enfraquecimento da esquerda, isso Sim. é nítido, há um enfraquecimento. E agora, ainda mais com o próximo assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, a esquerda no mundo vai enfraquecer cada vez mais. A gente vê isso, certo? E a gente vê políticas como nos Estados Unidos, que com certeza vai voltar a ser realmente uma economia muito forte. A gente vê que a Argentina hoje, ela já está melhorando em muito a economia, e lá também tem um cara de direita. Então as pessoas vão começando a ver isso. E aquelas pessoas que não têm tanta informação, como a gente sabe, que no Brasil ainda tem muita gente que não tem tanta informação, por não ter acesso à internet, e às vezes elas são informadas pelo aquilo que a Rede Globo mostra, pelo que a TV, a Jornal Nacional apresenta, e para elas ali aquilo é como se fosse uma verdade. Mas quando ela chega no supermercado, ela vê a realidade à tona, né? O arroz quase R$ 50, o arroz 5 quilos, você vê o café aí a R$ 40, você vê um óleo chegando a R$ 10. Então a pessoa sente no bolso que as coisas que a televisão está mostrando não é realidade. Então, querendo ou não, o governo vai enfraquecendo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Diante desse aceno do Hugo Mota, né, com relação à questão do dia 8/1, que tem toda essa situação, que eu acho que até é uma situação chata, porque a gente está lidando com vidas e pessoas que estão presas, filhos que estão crescendo sem os pais, sabe? Tanta situação que está acontecendo, e as pessoas ficam fazendo isso como um jogo político. Faz isso, tal. Eu acho que já deveria ter feito há muito tempo, pensado nas pessoas, que é o principal, e deixar de politicagem nesse assunto em específico, porque são vidas, são pessoas. E eu acredito que depois não vai ter uma retratação, não vai haver um ressarcimento de prejuízo que a pessoa tem tido na vida dela, emocional, físico, que também tem isso, também tá no presídio, não tá comendo bem, tem tudo isso, né? Todas essas coisas não vai ter esse ressarcimento para essas pessoas. Mas diante dessa situação do Hugo Mota, a gente vendo que a gente não sabe qual é o lado que ele ainda está jogando. A gente viu um aceno. Você acredita que nós temos marcado aí uma manifestação agora para março? Eu acho que está até muito longe isso. A gente tinha que pegar agora, depois de todas essas coisas que o Lula andou falando aí, que o povo estava enfurecido com tudo que está acontecendo com o Pix, agora ele mandando o povo deixar de comprar as coisas.
Você acredita que ele vai querer ficar marcado na história também, assim como o Eduardo Cunha ficou? E hoje o Eduardo Cunha é odiado pela esquerda, mas querendo ou não, apesar de tudo que ele fez, ele é amado pela direita, porque foi ele que tirou a Dilma de lá. Você acha que ele vai querer estar pautando o impeachment do Lula? A pergunta foi longa, mas eu acho que eu consegui fazer um retrato para você. Sim, conseguiu sim. E é importante até colocar dessa forma, porque a gente consegue entender o contexto, a situação macro. Eu acredito que é possível, porque o impeachment, ele é ao mesmo tempo um evento jurídico, mas também é um evento político. E é como você bem observou, ele pode estar fazendo esse aceno mais para a direita porque ele está percebendo que a esquerda está perdendo força, está ficando cada vez mais... está perdendo a sua significância, essa que é a verdade. A gente viu as últimas pesquisas que o Bolsonaro ele já estava ganhando do Lula. E, curiosamente, numa próxima pesquisa, eles lançaram mais uma vez, só que aí até a gente vai pesquisar nas manchetes, Lula ganha em todos os cenários. Eles só esqueceram de falar que todos os cenários que eles colocaram não tinha nem a Michelle e nem o Bolsonaro. Ou seja, o que a gente pode inferir disso? Eles tinham o Bolsonaro e ele ganhava, aí tirou. A Michelle era próxima ali, que também ficava próxima do Lula, mas ainda não estava ganhando. E isso foi antes dela ter ido para os Estados Unidos, participar do evento. E inclusive, é uma das coisas que eu falei aqui pro pessoal, que o Xandão, ele deu um presente assim de bandeja para a direita. Ele mostrou pro mundo que ele realmente é um autoritário. Quando ele impediu o Bolsonaro de ir lá participar da posse do Trump... Ele mostrou para o mundo, era cabal, agora não tinha mais o que falar além disso. E aí, outro detalhe, deu palanque para Michelle, que ela é uma pessoa assim, ela nunca exerceu o cargo eletivo, não fez campanha para ela, e ela já tá vigorando ali entre os primeiros colocados, né? Já tá sendo ali um bom nome para derrubar o Lula. Isso, além desse evento... Ainda teve uma entrevista onde o Bolsonaro foi falar sobre todos os candidatos, ele falou sobre vários, inclusive Gustavo Lima, até comentou sobre o Pablo Marçal. E comentou também a respeito da Michelle, falando que seria também uma possibilidade. Não falou que a Michelle é a candidata, falou que era uma possibilidade, assim como falou de todos. Só que a mídia pegou isso por conta do terror, o medo que a Michelle representa, que eles estão realmente percebendo. E parece que enfatizou isso. E esse pessoal parece que ainda não entendeu como é que funciona a internet. Eles tentando desdizer, tentando mudar o foco, contar outra história, eles colocaram mais foco ainda na Michelle. E aí depois disso que foi essa pesquisa, sem o nome do Bolsonaro e sem o nome da Michelle. Então, na minha análise, a Michelle já estaria vencendo o Lula. E a gente pode observar esses detalhes aí. Não sei como que vai ser lá na frente. A minha visão é que o Bolsonaro ainda tem chance, ele pode estar elegível até o próximo pleito. Agora, retomando a parte aqui do impeachment, o que isso tudo quis dizer? O Lula está fraco, ele está cada dia perdendo mais apoio. E principalmente da base dele. Porque aquela história, tem muita gente que votou no Lula, mas não gosta dele. Isso, o pessoal, acho que as pessoas colocaram na cabeça foi contado tão bem uma história, uma mentira de que Bolsonaro era terrível para o povo, e algumas pessoas desavisadas simplesmente compraram essa ideia e votaram no Lula, mesmo não gostando do Lula, achando que seria, por alguma razão que eu desconheço, seria melhor que o Bolsonaro. Mas tudo bem, o Lula está derretendo na base dele, no Nordeste, com os jovens. E aí, um dos pontos que a gente estava falando aqui, comentando aqui sobre direita e esquerda, né? Boa parte da direita são pessoas que são mais conservadoras, né? É diferente ser de direita e ser conservador, mas na maioria das vezes tem muitas similaridades, né? Então eu acho importante falar isso para a gente não misturar as coisas, porque cada dia que passa a gente precisa deixar as coisas mais claras para a gente mesmo entender, para com quem a gente conversa poder entender também. Então, o Nordeste é muito mais conservador do que vários outros estados. É um pessoal assim muito mais família, né? Sim. Ah, mas como que eles podem ser assim conservador e apoiar o PT diante de tantas mentiras, de tantas falsidades, de tantas promessas que eles colocam? É fácil esse povo. Só que a informação, ela vai levando um certo tempo para poder chegar lá. Até você mesmo comentou, Roberto, que as pessoas às vezes
por ter pouco acesso à informação, à internet, celular, às mídias, fica vendo só o que passa no rádio ou na televisão. Teve a história do radiolão, principalmente no Nordeste também, que teve muito mais veiculação de mídia do Lula do que do Bolsonaro. Então a gente percebe todos esses detalhes. E lá, agora, a informação está chegando. E mais um apontamento que você fez aí sobre a questão da comida. Não adianta a Miri Leitão chegar lá e falar que os preços estão subindo, entenda como isso é bom. Que as pessoas vão chegar no supermercado. Suco de tomate. Hoje ela falou do suco de tomate. Não Você é? viu ela falando do suco de tomate? É cada absurdo que a gente vê que simplesmente não tem cabimento. Esse pessoal pode ficar repetindo a mesma mentira 1000 vezes, que não vai se tornar uma verdade, não vai. As pessoas vão chegar no supermercado, vai ver que tá caro. O combustível já tá subindo agora. E olha que a coisa ainda não tá feia. As coisas ainda estão assim, ainda não estourou. Porque a Petrobras ainda continua segurando os preços. E já tá alto desse jeito, já tá quase nos patamares da pandemia. Ou seja, Lula é pior do que uma pandemia. Ele consegue esse feito incrível. Então isso vai chegando à maioria das pessoas. Pessoas para quem ele prometeu muita coisa sobre... Não digo só sobre o capitalismo que ele prometia, não. De picanha, cervejinha, poder sair final de semana, poder viajar, tudo isso ele prometeu. Mas o básico que ele está tirando das pessoas... Milhões de pessoas ele está retirando do Bolsa Família. Vários jovens estão deixando de ser assistidos. E uma série de outros erros. Ele teve mais uma agora, que eu acho que é interessante, que é uma curiosidade a gente falar. Proibição de celulares nas escolas. Por que ele pode ter feito isso? Porque ele quer que os alunos prestem atenção na aula? Eu duvido. O que eu acredito é que eles não querem mais, ele quer limitar o acesso dos jovens às redes sociais, que na cabeça da esquerda, as redes sociais têm um algoritmo, tá forçando as pessoas a entender uma verdade que não existe, e não é assim. As pessoas estão simplesmente tendo acesso a mais informação, só isso. E outra coisa também, que tem muitos casos onde alunos com o celular, eles estão filmando esses professores doutrinadores. E isso está pegando mal, isso muitas vezes está viralizando aí. Vários desses professores estão sendo processados, inclusive. E aí eu acho que nesse ponto ele quer tentar proteger os professores para eles continuarem fazendo essa lavagem cerebral nas crianças sem serem impedidos, né? Só que, por outro lado, o que está acontecendo? Os jovens estão se revoltando contra o governo. Estão ficando realmente chateados com o Lula por conta dessa medida. E aí pensa, jovens aí entre 15 e 18 anos, 19 anos, que vai estar ali no ensino médio. Por que 15? Porque daqui a pouco eles estão pegando o título de eleitor também. Imagina esse jovem que não tinha interesse em votar, mas agora o Lula tá dando uma motivação para ele, que é o ódio. Então, ele tá dando tiro no pé atrás do outro. Tá derretendo. E aí o que acontece? O impeachment tá cada vez mais próximo, porque precisa realmente de um governante fraco, precisa dos motivos que a gente já tem. Teve a pedalada fiscal na Telebrás, que já é um dos argumentos. Teve a questão também agora daquele auxílio para os estudantes lá, o pé de meia. Então ele ia utilizar uma verba que não... Ele começou o projeto para gastar um dinheiro que não tinha previsão. Ou seja, não tinha e ele ia gastar o dinheiro. Então isso aí também é uma pedalada. Ou seja, motivos não vai faltar. Agora, o que a experiência nos traz? Teve Petrolão, que era um motivo razoável, só que a oposição na época, né, Teatro das Tesouras, PSDB, não quis tirar o Lula. Não, deixa ele se desidratar. Teve o Mensalão, mais uma vez, não fizeram o impeachment do Lula. E foi deixando, ele se perpetuou. Então, o maior motivo do Brasil estar do jeito que está hoje, a culpa é do Centrão. O PSDB. E hoje, a figura do PSD. Porque muitos desses políticos que eram do PSDB, eles migraram e hoje fazem parte do PSD. Porque o PSDB está morrendo. Então, a gente percebe que o presidente está fraco. Sempre foi fraco, ele tinha que comprar apoio o tempo todo, só que agora já não tem mais condições de comprar, já não tem apoio da população, tá derretendo nas pesquisas, já tem os motivos jurídicos. Agora a única coisa que falta é povo na rua. Eu entendo que em março ainda tá um pouco longe, porque a gente imagina o seguinte, ainda vai demorar algumas semanas e aí vai esfriar, essas notícias vão esfriar, o pessoal não vai estar... Mas do jeito que a gente conhece o Lula, certamente ele vai criar mais motivos pra gente querer ir pras ruas. E
Entrega o microfone para ele. Pronto, é só deixar o cara, só deixar ele falar. Então, é uma das razões que a gente entende que deve acontecer o impeachment, deve ter início ainda esse ano. Por que eu acredito que em março é o momento certo? Porque até o carnaval, o Brasil não funciona. Infelizmente é desse jeito. Então, se a gente faz uma manifestação antes, ainda vai ter muita gente viajando, vai ter muita gente que não vai participar. Depois do carnaval é que começa de fato. E aí, pode ter certeza que não vai ser uma. Vão ser várias manifestações que vão acontecer aí, que o pessoal vai realmente brigar e cada vez maiores. Eu imagino que a primeira vai ser só o start, é só aquele gostinho ali para o pessoal começar a vir e o pessoal vai se motivar, porque quando a armadilha da Petrobras, dos combustíveis, estourar, vai ser um efeito cascata. Porque o combustível vai subir muito, o frete de todas as coisas, de todos os produtos vai subir e, por consequência, tudo vai ficar mais caro. Então não vai ter essa de, não, precisa de alguma coisinha e tal. Não, as pessoas vão sentir na pele. Vai no supermercado no mês comprando tanto, no mês seguinte já vai comprar metade do que estava conseguindo comprar. Isso vai ser motivação suficiente. E ainda mais, esse pessoal desavisado que acreditou na grande mídia e tudo isso, é a hora que esse pessoal vai acordar de fato. Eles vão ver a merda que é realmente colocar um partido de esquerda no poder. E aí, vai acontecer como aconteceu na Argentina, nos Estados Unidos e tantos outros países que teve um respiro de talvez uma esquerda, ou uma direita, ou uma centro-direita no governo. Aí a esquerda tentando se agarrar ao poder, fazendo tudo que podia e o que não podia também, para permanecer e se perpetuar no poder, como aconteceu com o governo Biden, como aconteceu com o Fernandes na Argentina, como aconteceu com outros partidos aí, a esquerda volta, mas volta fraca, sem sustentabilidade, tendo que gastar muito dinheiro para poder se manter. E aí o que acontece? Isso só abre os olhos das pessoas. E a direita, quando volta com tudo. Eu acho que se o Bolsonaro voltar a presidente, ou o sucessor dele, independente disso, já deve voltar com os dois pés nas portas. Que nem chegou o Trump agora lá. No primeiro governo, ele chegou um pouco mais devagar, sentindo o terreno ali, o que podia fazer, o que não podia. Agora não. Ele chegou assim, arrebentando. E agora, é por isso que a esquerda tá desesperada. Tá fazendo muito mais diferença dessa forma que ele tá fazendo. A gente vê, inclusive, um negócio que a gente vai falar daqui a pouco, que é o escândalo da USAID. Que a gente está vendo o quanto de ONGs esquerdistas eram financiadas com isso. Então isso vai minar muito a chance de sobrevida que a esquerda tinha. E aí só vai sobrar a esquerda do centro. Só vai sobrar o pessoal do sistema que eles se dizem isentos. Não sou nem de esquerda nem de direita, mas é o pessoal que está a favor do sistema, que quer Estado grande, que quer controlar você, que quer controlar o seu dinheiro, que quer controlar a vida do povo. Então isso aí que é importante a gente estar sempre alerta. Então, só para finalizar, acredito que impeachment esse ano tem toda a chance de acontecer. Ótimo. Eu vejo que se passar ali depois do meio do ano, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil, porque ele está quase finalizando o governo Lula, né? Talvez, não sei se... Eu acho que a época de sair agora seria no início do ano mesmo. É só uma visão minha. Mas entrando no próximo assunto, até você tocou um pouquinho sobre esse assunto aí, Léo, sobre o escândalo, né, que está acontecendo nos Estados Unidos, agora com o Trump lá e o Elon Musk. Elon Musk entrando com os dois pés ali, fechando organizações e acabando com o dinheirinho de muita gente. Com esse escândalo da USAID, e comprovando que eles financiaram muitas e muitas pessoas. Inclusive, nós temos aí alguns influencers que já tiraram o deles da reta, né? Não, vou falar mais de política, vou fazer vídeo de foquinha porque estava mais interessante, né? Vou voltar a dormir, banhar na banheira de Nutella que estava mais interessante. Comprovando, né? Inclusive, já tem alguns riquinhos aí que a empresa do Felipe Neto recebeu algum dinheiro aí dessa organização, certo? Comprovando, né, esses escândalos, e esses papéis vão sair, eles não vão ficar agora mais guardados, igual a gente vê que muitas vezes o escândalo sai, mas os papéis não vão para frente, para a gente poder realmente
vê tudo dos escândalos. Você acha que há uma possibilidade de ser anulada todas essas questões que estão aí contra o Bolsonaro? Porque aí a gente, tendo uma prova realmente que a nossa corte ali, o STF, recebeu de alguma forma ajuda, você acha que pode haver realmente aí uma reviravolta ainda sobre tudo esses casos que têm acontecido no Brasil? Até porque a gente tem visto que o Alexandre de Moraes ele recuou um pouco. Ele agora já liberou algumas contas, algumas pessoas que estavam aí há anos sem ter acesso às redes sociais voltaram a ter mais com, entre aspas, algumas proibições, algumas coisas que não pode falar, com tudo isso. Nós tivemos o Monark aqui, tivemos outras pessoas. Também teve, se eu não me engano, o Eustáquio, parece, não sei muito bem dizer, mas parece que houve alguma coisa nesse sentido. O Rumble voltou para o Brasil também, né? Está voltando para o Brasil. Uma empresa que estava aí há um tempo já fora do Brasil, porque quando começou toda aquela questão de o Estado em cima, principalmente Alexandre de Moraes, querendo colocar ali várias situações onde a plataforma não poderia estar atuando, eles resolveram sair do Brasil, não tinha como estar trabalhando, e hoje eles estão voltando. Então, o que você vê de tudo isso com relação a esses escândalos, essas situações que estão vindo à tona, principalmente nos Estados Unidos? Certo. Uma diferença que a gente precisa citar sobre o que foi essa crescente da esquerda nos Estados Unidos e o que é a esquerda aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é uma nação assim, muito mais livre, muito mais aberta. Então o comércio, as leis e tem uma corte constitucional lá muito mais profissional e técnica. Então mesmo os ministros lá que são indicados por presidentes que eram de esquerda, eles são mais técnicos, então são mais confiáveis. Mesmo aqueles que foram indicados pelo Trump, eles não vão ficar simplesmente dando ganho de causa para o Trump toda vez, só porque é o Trump. Então é muito mais confiável o sistema jurídico dos Estados Unidos do que do Brasil. Não digo que não existem falhas, né? Mas aqui a situação é bagunçada. Aqui é zona mesmo. Aqui o sistema jurídico a gente não pode confiar. A gente viu que ano passado estourou 3 escândalos de corrupção separados, que sem conexão um com o outro, foi estourando, foi Mato Grosso, depois Mato Grosso do Sul, teve em Goiás. Então a gente percebe que o sistema jurídico aqui, ele é falho por natureza. Essa questão de venda de sentenças, para ajudar favorecidos, amigos, colegas. Por mais que exista na lei aquela questão de não poder beneficiar parentes e amigos, sempre encontram um jeitinho de poder burlar a lei para poder favorecer. Então, hoje a gente tem essa oligarquia estatal muito mais poderosa do que em outros países. Aí tem muita gente que até fica estranha isso, né? Porque como assim? O funcionário dos Estados Unidos é de um país assim, muito mais poderoso, é muito mais forte lá. Só que o funcionário lá, ele tem muito menos força, é muito menos poder. Aqui no Brasil, não. São intocáveis. É uma casta, assim, totalmente diferente. É outro patamar. A gente viu isso no caso do Xandão, quando ele estava no aeroporto de Roma. Ele se sentiu ofendido por conta da discussão que teve lá. E o que seria o certo se a gente tivesse um sistema jurídico funcional? Ele ia chegar no Brasil, ia entrar na justiça com um juiz de primeira instância, acusando lá, processando aquela família lá que possa ter cometido alguma agressão contra ele ou o filho dele. Mas, o que aconteceu? Já chegou aqui no Brasil, já chegou com uma ordem. A polícia do Xandão já chegou lá, a Polícia Federal já chegou pegando o pessoal, apreendendo celular, notebook, tudo, intimidando as pessoas. Então a gente percebe que aqui não funciona. Aqui, essa história de autoridade é elevado ao nível máximo. Então, aqui no Brasil, infelizmente, não dá para confiar na justiça. Então, se a gente, mesmo que tenha os indícios, as provas, mesmo que... eu acho que o STF já superou essa questão de legalidade há muito tempo. Ah, mas não tá na Constituição. Não, isso aí é coisa do passado. Eles já estão acima de tudo isso. Refizeram a Constituição, né?
Refizeram a Constituição já. Não, já não tem mais esse problema. Então a gente não pode contar com isso, porque a gente vê o exemplo, por exemplo, no caso do Felipe Martins, que ele foi preso. Qual a razão da prisão dele? Prisão preventiva, porque ele foi para os Estados Unidos e tinha chance de fugir. Só que foi comprovado que ele não saiu do Brasil. Não, então se o motivo da prisão estava errado, foi uma falha grotesca da justiça, então que se libere imediatamente. Confere? O que aconteceu? Ele continuou sofrendo tortura, né? Que esse tipo de ação que o judiciário está fazendo hoje, na figura aí dos 11 Supremos, isso era o tipo de atitude que era feito no regime militar, que prendia as pessoas preventivamente, mas nunca era encaminhada a denúncia, porque ficava punindo as pessoas através de prisão preventiva. Esse que é o problema. Por isso que a gente fala, muitas pessoas falam que hoje a gente está vivendo a ditadura da toga. Não é só um termo para poder, não é só para tirar onda. Não, é porque, de fato, as atitudes, a forma como está operando hoje, uma democracia, ela não precisa de um indivíduo para poder salvar, resgatar, manter a democracia. A democracia, ela se mantém por si só. Se uma pessoa falou que precisa agir para poder manter a democracia, essa pessoa é um ditador. Deixa eu agir fora dos preceitos democráticos aqui para poder defender a democracia. Deixa eu destruir a democracia, todo o processo legal aqui para poder manter a democracia. Já não existe mais democracia. Então a gente precisa entender sobre tudo isso. Então, eu entendo. Vai vir uma equipe da OEA para poder investigar sobre todas essas questões, as denúncias do cerceamento da liberdade de expressão que aconteceu aqui no Brasil. O que eu vejo? Eu acho difícil acontecer alguma coisa nesse sentido, porque é um órgão do sistema. Então a gente entende que, assim como a USAID fazia parte do sistema, só que como eles estão investigando, é algo que afetava diretamente os Estados Unidos, existia um interesse muito grande lá em realmente abrir a caixa preta. Agora, essa organização, essa comissão que está vindo aqui no Brasil, são funcionários públicos, funcionários do governo, e eles não têm aquele interesse todo em realmente investigar, de ir a fundo. É claro, se houverem indícios muito fortes, as pessoas entregando provas ali, evidências de violações assim, gravíssimas da liberdade de expressão, eu acredito que eles não vão ter outra escolha a não ser levar isso adiante e tocar um processo lá nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que a chance é pequena. Mas eles estão vindo para o Brasil a mando de algum daqueles deputados americanos, do Congresso americano, ou eles estão vindo por conta própria, pela quantidade enorme, né, o que eu posso dizer? Não é nem de provas, mas assim, de pedidos de pessoas para poder haver uma investigação, de denúncias. Eles estão vindo por esse motivo ou por motivos de... Hoje nós temos lá, claro, dentro da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, muito mais conservadores, realmente ali, pessoas que estão mais aliadas ao Trump, ou eles estão vindo por conta própria por causa das denúncias que estão vinculadas hoje à mídia e também aos órgãos que vários deputados brasileiros foram lá fazer essas denúncias. Existe uma somatória de muitos fatores, mas eu posso indicar um que é o principal. O fator Elon Musk. Xandão comprou briga com o cara, dono do X, da Starlink, da SpaceX. O cara, digamos assim, que tem uma influência muito grande nos Estados Unidos e agora o cara que apoiou o presidente da nação mais poderosa do planeta e está dentro do governo lá fazendo Olimpa. Então, assim, é inegável que hoje o Elon Musk ele tem um poder de influência jamais visto pela atuação dele no planeta com as empresas e a atuação dele dentro do governo dos Estados Unidos.
Tem muita gente que fica falando assim que o Elon Musk que tá governando, que tá manipulando o Trump e tal. Eu, sinceramente, acho que isso é só mais uma daquelas teorias de conspiração. A gente viu que o Trump até deu uma decisão lá que não foi muito favorável para ele, pro Elon Musk como empresário, né? Que iria, tipo assim, favorecer os concorrentes dele. Mas a gente percebe que o Trump, ele tem o governo dele, ele tem a forma de agir dele. Agora, o Elon Musk, ele influencia sim, que ele vai atrás dessas ineficiências estatais, que simplesmente são esses gargalos, esses financiamentos que a gente viu pela USAID, e já identificou muita coisa. Muitas dessas ONGs que estavam sendo financiadas, a gente percebe que era simplesmente forma de financiar a esquerda. Em última análise, é só isso. É um monte de pelego, um monte de sindicalista, um monte de pessoal assim, que não tem ocupação da vida, mas milita pela causa, que quer levantar aquela bandeira, e aí cria um monte de ONG que vai defender o animalzinho, defender a Amazônia, vamos defender alguma classe, mas como é organização sem fins lucrativos, eles não têm que prestar contas de lucro, de nada. Aí você pensa assim, mas então tá tudo certo, né? Já que eles não estão gastando dinheiro, não desvia nada. E aí, quem que recebe esse dinheiro? Os próprios integrantes ali da ONG, na forma dos salários, é claro, porque esse pessoal recebe. A empresa não precisa lucrar, mas os funcionários têm que receber. E por isso que a gente viu no caso do Felipe Neto que a associação dele estava recebendo dinheiro. Aí ele fala assim, não, mas eu não recebi nenhum centavo. Mas a instituição dele recebeu. Os funcionários dele ali estavam recebendo. E aí, o que esses funcionários vão fazer da vida ali? Eles podem não entregar nada para a instituição em si, mas eles podem trabalhar ativamente para levantar as bandeiras da esquerda, fazer militância, fazer disparo em massa, fazer um monte de coisa aí a favor do quê? Da esquerda. Então a gente percebe que isso são alguns pontos. E aí o Elon Musk já está identificando todos esses pontos, já está fazendo aquele limpa, já está limpando a casa, e eu acredito que ele possa ter pressionado sim para poder sair essa visita aqui ao Brasil. Porque o Alexandre de Moraes, ele realmente está... inclusive, eu quero aproveitar e divulgar que vai sair um documentário, se eu não estou enganado, agora em março, The Fake Judge. O juiz falso, fazendo referência sobre os esforços do Alexandre de Moraes para manter a democracia, né? Então a gente... E outra coisa, outro detalhe que é importante, esse documentário ele é feito em inglês. Um fator assim que é muito importante, o mundo vai entender o que é que está acontecendo aqui no Brasil. O que é esses arrombos autoritários, o que está acontecendo, de que forma que eles estão censurando as pessoas aqui dentro. Isso vai ser muito importante, porque antes, quando era o Bolsonaro que era presidente, tudo que as pessoas lá fora tinham acesso era o que a grande mídia aqui postava, porque os grandes jornais de comunicação no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, eles pegavam as manchetes da grande mídia aqui, da Folha, UOL, Rede Globo, totalmente distorcido. Então eles não tinham acesso aos fatos na realidade. Eles tinham acesso só a um viés da esquerda aqui, dessa mídia esquerdista que está se agarrando aí, essa mídia que está morrendo. Só que agora com esse documentário que está ganhando força, inclusive quem está produzindo é aquele repórter português que veio aqui nas manifestações no Brasil e foi parado lá no aeroporto. Então ele sentiu na pele e está realmente mostrando para o mundo o que é essa realidade, essa ditadura da toga. Então eu achei sensacional. Essa sanha de querer salvar a democracia, né? Essa sanha de querer salvar essa democracia. Exatamente. Deixa eu implementar uma ditadura aqui para poder salvar a democracia. Essas ideias que só a esquerdista mesmo que consegue conceber. Mas aí tem essa questão da USAID. Aí eu acredito que o Elon Musk ele pode ter pressionado, e aí vem essa comissão da OEA para poder investigar e ver o que está acontecendo, quais são os direitos que estão sendo infligidos aqui. E se acharem coisas assim muito gritantes, tem uma grande chance, porque tem muitos parlamentares, inclusive, teve comissões aqui do Brasil de parlamentares que foram para os Estados Unidos para denunciar esses arrombos autoritários, denunciar o que estava acontecendo, e teve até uma deputada nos Estados Unidos que ficou até famosa, aquela foto que ela tá segurando aqui, a foto do Alexandre de Moraes, e virou meme, e até colocou ele com alguma roupa... coisa Salazar. Oi? Alguma coisa Salazar. Isso. Alguma coisa Salazar.
Que aí ela fizeram até o meme, né? Colocando o quadro de Procura-se, né? Do Alexandre de Moraes. Então eu achei muito interessante. Tudo isso que está acontecendo tá abrindo os olhos da população. E aí o Alexandre de Moraes, ele foi procurar briga com o Elon Musk, agora tá vendo o que tá acontecendo em contrapartida. E aí, a gente vê que ele tá voltando atrás, devolveu as redes sociais do pessoal aí, do Monark. E aí, a gente percebe que ele tá com medo. Vi uma notícia, inclusive, que a própria equipe do Alexandre de Moraes estava recomendando cautela na hora de fazer viagens e que evite viajar para os Estados Unidos, porque é possível que algum juiz lá federal emita um mandado de prisão para ele. Ou seja, eles estão acreditando que alguém lá pode fazer o que eles fazem aqui. Esses mandados aí autoritários de mandado de prisão. E assim... O governo Lula que avisou, né? Foi o governo Lula, parece que meio que disse para ele ter esse cuidado. Justamente. Isso depois daquele episódio lá da Colômbia, né? O governo Pietro lá, ele ficou fraco. Ele tentou colocar uma banca lá por conta daquela questão da deportação. Mas não deu certo, ficou ainda pior porque o Trump, ele ameaçou não só levantar sanções contra a Colômbia, mas ameaçou também cortar os passaportes e visto aí de todo mundo da alta cúpula ali, daquela casta. E aí a gente sabe que esse pessoal, eles, por mais que eles tenham ideias idiotas, eles não estão ainda comendo cocô, eles não estão rasgando dinheiro. Esse pessoal não tem dinheiro na Colômbia. O pessoal da Venezuela não tem dinheiro na Venezuela. Em Cuba, eles não têm. Eles têm dinheiro na Europa, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, que lá rende muito mais. Lá tem muito mais confiabilidade. Né? Lá você tem muito mais segurança. Então esse pessoal, eles têm imóvel, tem patrimônio nos Estados Unidos. Então você ficar sem o visto é o mesmo que dizer que você vai perder tudo que você tinha investido lá. E esse pessoal ficou louco, ficou revoltado. E aí o Pietro fez uma reunião com seus ministros lá, tentou fazer para tentar levantar os ânimos, fez ao vivo. E aí, diante de muitas pessoas lá, o pessoal se demitindo na hora, ficou terrível, ficou feio. Então ele tá muito pior. E isso pode ter sido uma inferência que o pessoal aqui do Brasil percebeu que deu errado, deu ruim lá pro Pietro. Então se a gente fizer qualquer coisa aqui, vai dar ruim pra gente também. Então eles estão voltando atrás porque tá vendo que tá dando errado em vários lugares. Não tem mais pra onde correr. Então o Xandão deve estar nessa de, não, deixa eu voltar atrás aqui um pouquinho, qualquer coisa, se vierem reclamar, não, ó, tá vendo? Já até liberei as redes sociais, foi só o processo aqui, tá tudo certo, tô fazendo tudo conforme a lei. Então, eles estão realmente com medo. A gente não sabe o que mas a partir do momento que ele libera as redes sociais, igual ele tem feito, mas com várias restrições, não simboliza isso como uma censura? De fato, é uma censura. Porque suas redes sociais estão aqui, mas você não pode falar sobre política, você não pode acusar as urnas, você não pode falar das entidades públicas, você não pode falar mal do STF. Querendo ou não, é uma forma de censura. Porque a liberdade de expressão, ela diz o quê? Por mais que o pessoal começou a distorcer, falando que não, você realmente não pode falar qualquer coisa. Você não pode falar calúnia, difamação, você não pode... O que diz? Você pode falar o que você quiser. Só que você vai ser responsabilizado por aquilo que você disser. Simples assim. Então, se a pessoa falou algo que é uma injúria... Não tem uma prova? Seja processado por conta disso. Mas depois que a pessoa falou, agora, censura prévia, a gente vê isso aqui. É só em ditadura. Então, a gente percebe o que está acontecendo. Então, as pessoas estão começando a enxergar. Teve essa distorção. E é que nem você falou. Você liberar dessa forma, liberar proibindo, né? Não é realmente liberdade de expressão. A verdade é que nós todos aqui, a gente está passível. Qualquer coisa que a gente falar, a gente pode ser punido. É claro que quem está sendo visado hoje é quem tem um alcance muito grande, muito elevado. Mas cada dia que passa, eles podem desenvolver uma forma aí de começar a perseguir qualquer um que fale mal. Então, falou mal do sistema, falou mal do regime, esteja preso. Então, esse é o maior dos absurdos. Uma democracia, um dos testes para você saber se é uma democracia ou uma ditadura é você perguntar, você pode falar mal?
Você pode falar mal do governo ou do regime? Se você pode falar mal, então você sabe que é uma democracia. Se você não pode falar nada, se você não pode falar... É uma ditadura. Então hoje a gente está vivendo isso. Então se você não pode falar mal do sistema, se você não pode falar mal do que está acontecendo, você não pode criticar, e aí eles colocam, criticar são ataques às instituições. Não, você poder criticar é válido, faz parte do jogo. A democracia, ela se mantém por si só. Esse é o fator principal. Tem uma situação que eu assisti, até foi ontem, e eu estava lembrando, né? Nós tínhamos aí aquele jornalista americano, o Valdeverde lá, o Green, que estava com 6 teras de informações, e essas informações começaram e pararam. Alguma coisa aconteceu, né? Porque não saiu mais nada. E até teve um áudio dele dizendo que ele nunca teve tanto medo de expor situações como agora, ele nunca teve medo e agora ele está com medo e tal. Eu acredito o seguinte, né, Léo? Nós, como população, nós como cidadão, a gente paga impostos e os nossos impostos servem justamente para poder bancar todas essas pessoas que hoje estão lá, seja em Brasília, seja aqui no município, seja no estado, seja onde for. Esses caras têm salários altos, eles vivem na mordomia, porque nós pagamos os nossos impostos. Então, eles tinham que entender, e eu acho que tinha que ser algo que teria que ensinar nas escolas já. Se algum dia alguém quiser prestar um concurso público, quiser prestar um serviço público, quiser entrar realmente na vida pública, entender que nós, aqui como cidadão, através dos nossos impostos, somos os patrões. Somos nós que mandamos neles. Então, a gente vê que há toda uma, como que eu posso dizer, uma diferença de pensamento que a pessoa, quando ela entra lá, ela se sente como uma poderosa e nós aqui embaixo somos aqueles que temos que estar tomando currião. E ao contrário, não é assim que funciona. Somos nós que pagamos. Se a gente não paga os nossos impostos, que a gente não paga o imposto que está inserido ali numa balinha ali, como vai sustentar os caviar? Como que vai sustentar as lagostas? Como que vai sustentar os carros blindados? Como que vai sustentar os seguranças? Como que vai sustentar os cartões corporativos? Como que vai sustentar tudo aquilo que esses caras têm, que a população no geral não tem? Nós não temos carro blindado, a gente vive a mercê de assaltante. Nós não podemos ter assim a possibilidade de chegar no domingo e querer comer uma lagosta. E isso é todos os dias. Tomar um ótimo vinho. Nós não temos essa possibilidade. E é nós que pagamos e bancamos tudo isso que esses caras lá vivem na mordomia. Então, eu acho que, no mínimo, dentro de uma democracia, o criticar tinha que ser o ideal. Porque somos nós que pagamos. Eu gosto de pensar que essa questão da crítica vai ser só o começo. Porque eu concordo com tudo que você falou aí. É realmente um absurdo. Eu até teve uma notícia que eu vi recente. Teve o STF Fashion. Eles gastaram, se eu não estou enganado, R$38 mil para confeccionar gravatas com a logo do STF para poder presentear. Então, a gente começa a entender o absurdo que começa daí. O ministro, ele vai viajar, vai passear, vai ser convidado a palestrar em algum lugar, sendo bancado pelo nosso dinheiro, pelo dinheiro público. Chegando lá, ele vai receber alguns presentes para ele, como pessoa. E aí o que acontece? Eles ficam constrangidos de não ter um presente para poder devolver, para poder trocar, né, um presente ali. E aí o que faz? Abre uma licitação estatal. Aliás, pelo fato de ser valor irrisório, para eles isso é valor irrisório, é trocado, 28 mil. Então não precisou nem de licitação.
E aí eles fizeram a contratação lá da confecção dessas gravatas, que eles acharam muito bonito e tudo. Pra quê? Pra eles poderem presentear de volta, né? Então eles ganham presente, eles querem dar presente de volta. Mas eles não querem dar do bolso deles, eles não querem comprar o presente, eles querem que a gente pague. Então a gente percebe que os salários desse pessoal é o de menos. A mordomia que o Estado promove é que é absurda. Eu não lembro exatamente o número, mas acho que é em torno de 120 bilhões de reais que é o custo do judiciário por ano. Então, em um ano, o judiciário gasta 120 bilhões. É muito dinheiro. Aí eu fui curioso também verificar o quanto que custa o STF. Porque o que é o STF? A instituição são 11 ministros. Então são 11 ministros que são os guardiões da Constituição e tudo. Apesar de jogar a Constituição no lixo, mas tudo bem. Custa 950 milhões. 11 pessoas, 11 caboquinho, custa quase 1 bilhão de reais por ano. 1 bilhão. Tem noção do que é? Custa 1 bilhão? São 100 milhões para cada um. Um pouquinho menos ali, mas imagina. Então é absurdo. É absurdo o custo. Aí os caras vão falar de precisamos taxar grandes fortunas, os milionários e tal, que não sei o que lá. Às vezes o cara, ele venceu na vida, comprou uma lojinha que cresceu ali. Às vezes ele não tem 5 mil no bolso, mas o patrimônio dele, porque vai contar o carrinho da empresa, a empresa em si e tal, é 1 milhão e pouco. Por conta do imóvel que valorizou e tudo, ele paga imposto. Mas se precisar de 10 mil reais, ele não tem. Aí esse pessoal, eles custam quase 100 milhões no ano. Olha só a inversão. Então isso é uma casta, isso são os privilegiados. E por quê? Porque eles produzem para a sociedade? Não, eles não produzem. A satisfação do STF caiu de, acho que é algo em torno de 30% para 12%. 12% da população ainda acha que eles são importantes, que são... Ou seja, é só os retardados dos petistas. Às vezes eles até veem as ilegalidades, mas como tá batendo só em bolsonarista, deixa bater, tá tudo certo. Os caras estão cometendo um monte de ilegalidade, mas deixa, estão favorecendo a gente. Eles estão alimentando o monstro. Então, olha o tamanho... Às vezes esses 12% são até pessoas que talvez ainda não tenham esse conhecimento político, que a gente, muitas vezes, quando vai participar de uma pesquisa sobre time de futebol, tem gente que não torce pra ninguém e fala assim, não, eu torço pro Flamengo. Aí acaba inflando a torcida do Flamengo. E às vezes esses 12% são pessoas que não entendem nada, falam, o que você acha do STF? Eles acham que eu sou bom, tá muito bom. Mas não sabem quem que é, às vezes. Pode ser... Entendeu? Porque quem realmente entende de política realmente sabe que não tá legal. Pode ser justamente esse detalhe, mas eu falo sobre esses números pra gente entender o quanto que esse pessoal que faz essas cagadas jurídicas aí, que eu acho que é o melhor termo para poder representar cada atitude deles, cada processo, que esse pessoal que gera um custo para o Brasil, que é a insegurança jurídica. Muitos investidores deixam de vir para o Brasil porque vê que, não, hoje a lei está de tal forma, eu chego lá, instituo, gasto um dinheirão, aí chega os 11 lá, muda tudo, eu vou ter que perder tudo que eu tenho, eu vou ter que gastar mais dinheiro. Não, Brasil, não, isso aí não serve. Então essa insegurança jurídica custa ao Brasil. E isso por que eu falo sobre todos esses pontos? É justamente porque eu não acredito que vai mudar. Porque é aquela história... O PM, o policial militar lá, ele é servidor. Ele é um servidor público. Você é o patrão, porque você tá pagando. Agora chega. Se você for num confronto ali com um policial militar, quem que tem que obedecer? É você ou é ele? Quem que manda de verdade? Aí tem o promotor lá que ele se sentiu injustiçado. Não, mas eu que sou a vítima, que não interessa. Não interessa. Quem que manda? É o promotor ou você? Se o juiz bater boca lá no aeroporto em outro país, quando desce aqui, quem manda? Então, a gente precisa colocar a mão na consciência e entender que isso não vai mudar. Porque não é interesse.
Por mais que a gente coloque, o servidor público deve ser uma pessoa idônea, deve ser uma pessoa que aprenda a servir ao próximo e não a si mesmo. Não vai mudar, esse pessoal vai continuar se servindo do Estado. É a mesma coisa de a gente chegar ali na favela, onde o traficante, a facção lá, cobra aquele valorzinho para segurança. Condomínio. Não, o condomínio lá. Estou cobrando para proteger vocês. E se você disser que não vai pagar? E se você for contra a regra lá do chefão? Então é a mesma coisa. É máfia do mesmo jeito. Não adianta você chegar assim e falar que não, mas o Estado, eu que tô bancando isso, ele vai chegar assim e continue bancando em silêncio e calado. É assim. Então a única coisa que a gente pode fazer contra esse sistema é realmente lutar para que ele diminua, para que ele reduza. O que o Bolsonaro vinha fazendo. Tem que privatizar. Tem que privatizar, imagine um palavrão, tudo. Que eu não posso falar muita coisa, né? Então, tem que privatizar absolutamente tudo. A questão do MEC, o problema é que a gente tá tão arraigado assim na cabeça do cidadão que o Estado é que faz, o Estado... Se eu chegar assim e falar, se privatiza o MEC... Meu Deus, como que vai acontecer? E as pessoas vão... Tem muita gente que não tem condições de pagar uma escola, tudo, não sei o que lá. E essas pessoas não vão ter direito à educação. Primeiro porque hoje não tem educação. É doutrinação e só. Você coloca um filho lá, eles se esforçam para deixar ele mais burro do que quando ele entrou. Você como pai, você pode querer ensinar, não, deixa eu te ajudar, meu filho, tal, e você transmitir algum conhecimento ali e tal. A escola tenta desfazer tudo que o pai faz. Então já não tem educação, já não existe. Educação não, ensino, porque quem educa é pai e mãe. A escola só ensina. Então já não existe ensino. Não tem qualidade nenhuma, a gente está ficando para trás em todos os índices aí. A cada ano, quando faz a aferição, a gente está pior. E olha que o MEC recebe cada ano recebe mais dinheiro. É dinheiro. E aí, eu lembro de uma pesquisa onde eu vi que um aluno na escola pública, ele custa cerca de 3 vezes mais do que ele custaria se ele tivesse matriculado na escola particular. Então, qual que é a ideia? Privatiza tudo e paga para essas famílias que não têm condições. Às vezes a família está em algum programa, está precisando e tudo. Se o Estado pagar para todo mundo hoje que tem um filho numa escola pública, todos, independente da condição social, todo mundo que está matriculado hoje, se o Estado chegar e pagar, vai economizar 2/3 do orçamento do MEC. É muito dinheiro. Então, já tem uma ideia. O Milei lá na Argentina já está começando a implementar esse sistema de vouchers. E aí, o seu filho vai ter acesso a uma escola de um nível muito mais elevado. Não que a escola particular seja infinitamente melhor, que a gente ainda está muito atrás de muitos países aí, mas vai ser muito melhor do que a escola pública. O problema da escola pública é que, além da escola, que é a base, você vai ter as secretarias e os órgãos e o ministério e um monte de órgão. E o dinheiro, ele desce sempre assim, É de cima para baixo. 80% vai ficar no topo da pirâmide. Nos funcionários de alto escalão, nos primeiros escalão do ministério, porque esse pessoal precisa ganhar bem, porque são as mentes pensantes lá de Brasília. E depois vai descendo escalonado nas secretarias, e as secretarias são cheias. E se privatizar tudo, o que vai acontecer? O cara que ele é diretor, ele é dono de uma escola, é ele e a escola. Não precisa ter essa infinidade de órgãos e secretarias e funcionários para poder tá bancando tudo isso, não. Muito cacique para pouco índio. Demais. Você vê, faculdade. Faculdade não tinha que ter faculdade pública, não. Nossa, mas e aí o filho que trabalhou, que ele estudou ali na escola pública, ele não vai ter acesso à faculdade pública. Já não tem. Já não tem. Quem que estuda em faculdade pública hoje? É o filhinho de papai, que o pai teve dinheiro para colocar ele nos melhores cursinhos, ele vai lá, faz a prova e passa. Então já não tem. E aí eu volto com a ideia do voucher. Vamos supor, o aluno que estudou a vida toda numa escola pública, o governo poderia pagar um voucher, uma facilitação, por exemplo, uma bolsa, para esse aluno estudar numa faculdade privada. Pronto. Já resolve a situação. E sem falar sobre cota.
Esse aluno que muitas vezes não teve acesso a uma educação de maior qualidade, já vai ter acesso à faculdade. Melhor do que é feito hoje. Melhor do que é feito hoje. Então a gente vê que a solução é uma palavra só: privatizar. Só isso. Então, Petrobras não tinha que o Estado ficar manipulando o preço de combustível, queimando caixa aí da... Correio está para quebrar. Correio está para quebrar. Correios já tá para quebrar. Olha só que absurdo. Então, a gente percebe que é aquela máxima, né? Se você colocar o Estado para gerenciar o deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia. E é isso. Essa ineficiência estatal. E você pode colocar as pessoas mais dedicadas, mais competentes. Não, vamos fazer uma equipe aqui que vai funcionar. Sabe como que o Estado funciona? Você pega 2 escolas. Uma com um bom gestor, um cara que está à frente ali, que ele é realmente capacitado, que vai fazer um trabalho muito bom, e uma que foi indicado político ali, o cara incompetente que está ali só para sugar mesmo, aproveitar as mordomias que tem o cargo. O cara que trabalhou, que ralou, o gestor ali, ele cumpriu o orçamento certinho, fez tudo que precisava fazer na escola, a escola está funcionando perfeitamente. Chega lá no final do ano, ele olha, como eu fiz um bom trabalho, eu quero pedir mais orçamento. Ele corre o risco de receber até um orçamento menor. Corre o risco. Não, você está trabalhando bem? Deu certo? Não, continua fazendo esse trabalho. Agora o cara que foi incompetente e deixou a escola um lixo, quadros quebrados, salas largadas ali, de qualquer jeito, quadro tudo despencando aí, caindo pelos pedaços. Aí ele chega lá no final do ano, por quê? Porque ele gastou dinheiro consigo mesmo e com os cupincha dele ali. Aí chega no final do ano, ele vai solicitar, olha, a escola não está em condições de funcionar, eu preciso de um orçamento maior. O que o Estado faz? Aumenta o orçamento, dá mais dinheiro para esse pessoal. E aí, voltando ao exemplo do gestor, se ele tivesse conseguindo ter mais êxito ainda e feito o mesmo que ele conseguia fazer antes, com menos dinheiro, sabe o que o Estado faz? Ele reduz o valor que ele tinha feito, o orçamento do ano passado. Ele reduz o orçamento para o próximo ano. Então, o Estado, ele funciona dessa forma. O estímulo do Estado é para você fazer menos. Ele só quem vence é quem é pior. Chega muitas pessoas motivadas. Eu não vou falar que todo mundo que trabalha no Estado são incompetentes. Não. Tem pessoas que chegam motivadas, querendo dar o gás e tal. Só que você pega um sistema onde se o cara começa a trabalhar... Ah, não. Aquele fulano ali, ele é muito capaz, ele é muito competente. Manda os negócios tudo pra ele. Aí o cara que tava trabalhando, ele recebe toda a demanda de trabalho lá dos outros que não estavam fazendo nada. E aí ele olha assim pro lado, peraí, eu tô fazendo coisa pra caramba aqui. Tô fazendo o meu melhor. E só recebo mais trabalho e nenhum elogio. E os caras que tá tudo fazendo nada aí, estão de boa lá? Não, parou. E aí você desestimula o pessoal que tava trabalhando bem. Então o sistema, ele é construído de tal forma que nunca vai funcionar. A gente precisa aceitar essa verdade. Entender que só existe uma solução. Privatiza tudo. É só isso. Não tem para onde fugir. E aí, existem as teorias, né? De quem acha que deve privatizar mais e privatizar menos. Tem aqueles adeptos de que o Estado tem que ser o Estado mínimo. Que precisa só fazer as funções essenciais. Aí, eu tenho dúvida. Quais seriam as funções essenciais? Que, por exemplo, o judiciário hoje é um judiciário corrupto, que vende sentença, que tem abuso de autoridades, que faz e acontece. Você vai confiar... É isso que a gente precisa ter? Ah, mas educação. A educação já exclui. A iniciativa privada faz muito melhor. Ah, mas Saúde também. Saúde. Saúde, a gente não tem saúde. E eu gosto de dar um exemplo, que é aquelas... Eles estavam querendo passar a situação para dar absorvente para as meninas em condições de dificuldade lá, das famílias que são assistidas por programas assistenciais. Aí eu penso assim, pô, tá, você vai não sei quanto que deve estar valendo hoje, mas se for no supermercado deve ser uns R$5, R$7 um pacotinho de absorvente. Por que você não aumenta R$7 por mês para cada moça que tiver em uma dessas famílias? E eu vou dizer o motivo. A razão é porque quando você tem essa responsabilidade de produzir e entregar, você tem que criar uma secretaria para poder tomar conta. Essa secretaria tem que ter diretor, funcionários, e você vai ter que ter uma logística, vai ter licitações. Nisso,
existe a possibilidade de você indicar os seus amiguinhos e colegas. Então, vamos repartir esse bolo. É por isso que eles preferem pegar e fazer alguma coisa para doar, para distribuir, do que simplesmente, não, aumenta o valor ali, que será muito mais simples, é mais fácil, é direto. Né? E o pacotinho que era 7 vai custar 20. Exatamente. Porque o mais básico ali, que era vai sofrer concorrência de um que é de graça. Então ele vai sair do mercado. Só vai ficar o quê? O mais caro, esse de R$20. A saúde hoje funciona dessa forma. Tá, Léo? E que não é o bom, porque o Estado nunca dá coisa boa. É sempre o ruim, é o ruim caro. Não, eu digo no mercado. Isso, eu concordo. Aquele que custava R$7, o Estado vai pagar 20. E na prateleira do supermercado, aquele que custava 7 vai deixar de existir. Porque não compensa, ele tá concorrendo com um que é de graça. O que é de graça pode ser até pior, mas é de graça. Então ele tá sofrendo essa concorrência. E ele sai do mercado, vai sobrar só o de 25, R$20. E isso aconteceu com a saúde. Se não existisse o SUS, a saúde hoje era muito mais barata para o povo. Hoje a gente poderia pagar uma saúde mais barata, planos de saúde aí, se não existisse o SUS. E aí você pergunta, mas então você quer privatizar o SUS? Mais uma vez, as famílias que são assistidas por programas sociais e tudo, pode receber um voucher ali para poder pagar um plano de saúde. Olha só, tem solução. Hoje, do formato que tá, a gente continua mantendo isso, só privatiza as coisas e você não é mais escravo do SUS, ia economizar e ia poder cobrar menos impostos. Porque economizar ia só pagar o voucher para essas pessoas que realmente precisam. Então, na questão da segurança, quem abre uma loja, automaticamente ele vai passar a pagar aquele vigilante que passa ali. Porque você ligou pro vigilante, nossa, eu vi um negócio aqui na câmera, tem como dar uma conferida lá? O cara pega e vai na hora. Liga pra PM. Então, a gente precisa entender o que seria. Então, tem as pessoas que acham que o Estado deveria ser o mínimo, e aí eu não sei o que seria o mínimo. Mínimo seria só justiça e policiamento e segurança? Ou só justiça? Eu não sei qual que seria o mínimo. Tem segurança gente que é mais difícil de privatizar, né? Oi? A segurança é mais difícil de privatizar. Com certeza. Não, os três. Tanto saúde, educação e segurança, eu acho que vai ser a coisa assim, mais difícil de conseguir chegar num ponto. É claro, é possível. Mas a gente tem que começar pelo quê? Correio está quase quebrando. Olha, vê o quanto vale. Se for possível, entrega, dá para a primeira pessoa que passar ali na frente. Toma aqui, é teu. E ainda corre o risco de muita gente não querer nem pegar, porque dependendo do tamanho que tiver o rombo lá, o prejuízo, porque o que tá caminhando o quê? O Bolsonaro ia vender. Ia privatizar adquirindo algum dinheiro, né? O Estado ainda ia ter alguma coisa no cofre. Hoje, do jeito que tá aí, vai quebrar, vai chegar num ponto assim que vai parar de funcionar. Vai parar. Então, vai deixar de existir correio, esses funcionários aí vai ser remanejado para outros lugares do Estado. Então, ou seja, a gente ainda vai ter que ficar pagando o prejuízo que vai ficar depois de contas, empréstimos, aluguéis que ficou para trás. Ao invés de... E hoje tem muitas empresas de marketplace aí no mercado que comprariam o correio tranquilamente, um Mercado Livre da vida, uma Shopee da vida, que está querendo entrar no Brasil e ainda tem essa grande dificuldade de transporte de produtos. Às vezes o produto demora porque ainda não tem uma logística muito boa. Hoje o Mercado Livre já consegue, porque você compra até em 3 dias, dependendo, já está na sua casa, às vezes em 24 horas, porque ele já tem aviões, ele já tem os seus próprios armazéns, então ele já consegue fazer as coisas mudar. Olha só, é uma empresa privada. Você compra um produto hoje, amanhã já está na sua casa. Você compra um trem pelo Correios hoje, você compra uma coisa para vir pelo Correios, demora 30 dias. E às vezes a gente tem que ir lá no Correios buscar, porque não chega para você. Você tem que ir lá buscar, porque fica parado lá. Então tem aí a Amazon também, que é um marketplace que também gostaria de muito bem estar melhorando a questão de logística dentro do Brasil. Então tem muitas empresas que gostariam de ter essa estrutura pronta, né? Que é os Correios. Então, para quem vender, tem. Falta vontade.
Falta Então, vontade. esse seria o caminho, começar a privatizar. Privatiza Correio, pega Petrobras e vai separando, vai fatiando em pequenas empresas aí e vai privatizando aos poucos mesmo, até chegar num ponto assim de o Estado já não mexer com mais nada, já não interferir nisso. E livre comércio, concorrência. Se a Petrobras tiver sido vendida para várias empresas diferentes, tiver fragmentada, vai ter concorrência. O mais Nós pagaríamos importante... uma gasolina mais barata hoje. Nós estaríamos pagando uma gasolina muito mais barata hoje. Exatamente. Hoje já estaria mais barato. Porque não precisava de mandar a gasolina lá fora para depois a gente ter que comprar de volta. Porque nós Hoje, teríamos já refinaria aqui. Já teria várias situações aqui. Hoje o Brasil não tem capacidade de investimento em infraestrutura para a Petrobras. E tá caminhando para um estado assim lastimável. A Bolívia, se eu não estou enganado, era um dos maiores produtores de gás natural aqui da América Latina. Então exportava para vários países. Aí o que aconteceu? Eles tomaram todas as empresas, né? Estatizou tudo. Então não tinha mais investimento estrangeiro, ninguém queria colocar dinheiro lá mais, porque sabe que vou colocar dinheiro lá para perder tudo. E aí o que começou a acontecer? Aquilo que tinha já de estrutura montada continuou a extração. Só que essa questão de extração, tanto de petróleo, gás natural, precisa de novos poços aí, porque vai chegar um momento que vai acabar. Então precisa de novas tentativas. O investimento ele é constante. Como não teve mais o investimento lá, aí o que aconteceu? Hoje eles têm que importar gás natural. Olha só que ponto que chegou. Bom, É o que acontece. É isso. Eu né? acho que assim, para a gente encerrar, né, Léo, que o nosso bate-papo foi muito legal. Acredito que vocês que estão assistindo aqui estão gostando. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você acha, o que você concorda, o que você discorda. Aqui nós somos democráticos de verdade, tá? E nós não queremos defender a democracia. Nós queremos que você coloque a sua opinião aí, se você concorda, se não concorda com aquilo que a gente falou. Também deixa seu like se você gostou das nossas opiniões. Compartilha também com o maior número de pessoas que você puder. Ajude-nos a conseguir alcançar mais pessoas. Vamos bater aí mais de 1.000 seguidores. Não sei quantos nós temos seguidores hoje, Léo. Hoje nós estamos com 833. Vamos bater 1.000 seguidores aí até no dia, se Deus quiser, da primeira aí da manifestação. Primeira manifestação já programada. Bater 1.000 vai ser uma honra para nós ter vocês conosco aqui também e essas novas pessoas que for chegar. E olha, para a gente finalizar, Léo, eu acho, tá, que as pessoas deveriam acordar e uma das primeiras coisas que nós precisamos realmente lutar para que o Brasil comece a melhorar é uma reforma política. Seria essencial. Reforma política. Diminui essa Câmara de Deputados, que tem deputado demais ali, que não some nada para o Brasil. É alguns que realmente lutam pelo que o Brasil realmente precisa. O restante está ali para fazer negociata. É para receber verba, e é isso a realidade. Precisamos diminuir esse Senado, que a maioria dos senadores ali não serve, não fazem nada do que precisa. Né? Esse negócio de ficar 8 anos, cara. 8 anos. Eu acho que são dois pontos principais. Isso aí que você falou é pra ontem. 8 anos é absurdo. Tinha que cortar, colocar 4 anos e mais. 8 anos aguentando o Cajuru. Nossa senhora. Tipo assim, nos 2 primeiros anos você já percebe que o cara é um traste e aí você tem que aguentar. Não, lá nos Estados Unidos tem um negócio que são eleições de meio de mandato. Tinha que ter aqui no Brasil também. Você votou num deputado, o cara começou a fazer cagada. Não, esse cara aí tá estelionato eleitoral. O cara falou um monte de coisa, tá fazendo agora do contrário de tudo aquilo que ele tinha falado. Vamos tirar, canetada. Então precisa criar eleições de meio de mandato aqui no Brasil. É pra ontem, isso aí que vai ser o mais importante, que aí o povo vai ser ouvido de fato. Porque aí tem aquele Reforma do judiciário. 2 anos é rápido. Então, o cara começou a fazer ali e tal, deu 6 meses, 7 meses. O povo começou a pressionar, e hoje com as redes sociais, eu quero que passe tal coisa. Ou, que nem o PL da censura. O PL de censura, eles conseguiram aprovar a urgência, porque eles queriam passar rápido, aí não ia ter discussão, não ia passar, e aí as pessoas iam, quando ia ver, já passou, já foi pra sanção, o pessoal tá censurado.
Então as pessoas agiram rápido. Foi aquele furor lá nas redes sociais, o pessoal falando, pressionando os deputados, barrou. Ah, mas nem colocou em pauta, como é que sabe? Eles só colocam em pauta aquelas ações lá que vão ter aprovação. Se não tem voto suficiente para aprovar um projeto de lei, eles nem mandam para frente. Então, se não foi, é porque não tinha mais voto. E começou eles tendo a maioria. Isso é um ponto importante para a gente entender. Então, nas redes sociais hoje, é um divisor de água. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de cobrar. E se a gente implementar essa questão de eleições de meio de mandato, para poder tirar o deputado ou o senador também, se for o caso, aí sim esse pessoal vai aprender a ouvir a voz do povo. Reforma do judiciário também é importantíssimo. O judiciário que entra lá com 50 anos, sai de lá de bengala, sabe? E parecendo torcedor de futebol, popstar, quer aparecer a todo momento. Eu acho que deveriam realmente juízes de verdade. Nada de, às vezes, advogado que nem passou na OAB e tá lá, né? Então, a gente teria que ter realmente toda uma reforma. A partir do momento que nós tiver realmente uma reforma dentro dessa situação, reforma política mesmo, eu acredito que o Brasil começa a ver novos rumos. Aí as coisas começam a funcionar. Eu acho que é a reforma principal e a mais importante, e que dia que o povo acordar e nós começarmos a fazer manifestação em prol disso, porque a gente viu que quando a gente fez manifestação em prol da reforma lá dos aposentados, lá, reforma do INSS? Tributária, né? Da Rapaz, Previdência? esqueci agora. Da Previdência. Passou. E era uma reforma que era difícil. Apesar de ter mexido muito nela, mas passou. Por que a gente não se une realmente como população e fazemos uma manifestação e faça até que as coisas aconteçam? Porque do jeito que tá, não vai para frente. O Brasil tá viciado e quem entra lá se vicia também. Essa é a questão. Léo, quer deixar alguma coisa a mais para encerrar? Só agradecer, é sempre um bate-papo assim muito bom, muito interessante aqui quando a gente conversa. São assuntos importantes que afetam a nossa vida e agradecer a você que está nos assistindo também. É uma honra, uma grande satisfação estar hoje construindo e arquitetando esse caminho que a gente está trilhando hoje. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer a diferença para o Brasil e pode ser que não mude amanhã, não mude depois, mas em breve vai mudar. Basta a gente ter paciência e continuar firme no projeto que a gente está desenvolvendo aí, nas ações que cada um está fazendo. Certinho? Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Tamo junto. Muito obrigado você também que esteve conosco aqui durante toda essa live, que comentou, que compartilhou. Deixe também seu like, não se esqueça. Inscreva no nosso canal aí, acione o sininho. Vamos também ter cortes em shorts lá no nosso Instagram. Inclusive, Léo, deixa o seu Instagram aí. Certo. Para quem quiser seguir no Instagram, Léo Vieira Pro. Deu uma encurtadinha aí para ficar mais fácil. Ótimo. E o meu é robertooliveira.br. Você pode clicar lá, também vai ter acesso às nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana abençoada por Deus. Que tudo na sua vida realmente dê certo. E se não der certo, entenda que é propósito de Deus também. E nós nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser, com notícias boas. E se não for boa, a gente vai comentar também. Um abraço para todos. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Forte abraço. Até a próxima.